E está entrando no ar o programa Filosofia é Liberdade. Apresentação, Dr. Cleverson Minikoski. Boa noite, rádio ouvinte. Estamos uma vez mais com o programa Filosofia é Liberdade. Na locução, Cleverson Israel Minikoski e Mariano Soltis. Erradamente, na edição passada anunciei como sendo a 18ª, na verdade era a 19ª, e portanto hoje então estamos na 20ª edição com o tema O Nada. Para um periforologia, o nada pode ser concebido de duas maneiras: como ausência de comportamento e, mais radicalmente falando, como ausência de representação de mundo e metanarrativa. Numa perspectiva sartreana, o nada é a consciência. Esse nada é algo que se colmata com a elaboração e concatenação de elementos ideais. O nada é volatilidade pura, indeterminação e falta de conexão. Onde dois elementos estão conectados, em verdade não há um nada absoluto. Muito feliz é a teoria física do universo como cordas. A positividade é algo incorrente. Algo cheio de alguma coisa indiferente em si dentro de si é como se vazio fosse, pois o valor ontológico de algo é sempre relacional. O nada é a pré-representação, o sentimento vem antes do pensamento e o nada é aquele estado que antecede até mesmo o sentimento. O nada é apatia e indiferença. O nada é a única forma de não ilusão. Mas tudo que é real é ilusório. O nada, uma total inconsciência, em certo sentido, é a forma total de consciência. O ser e o nada estão exatamente no mesmo espaço, justamente porque o nada requer para si. O nada é o trilho sobre o qual desliza a locomotiva do ser. Ser educável e aprimorar o comportamento requer ter uma dose cavalar de nada dentro de si. Diria que toda grande moral pretende entronizar o nada no lugar do eu, a não vontade no lugar do desejo de autoafirmação. O nada é essencialmente possibilidade. Onde não há nada, não há possibilidade. Mas como o nada por não ser nada está em toda e nenhuma parte, então há infinitas possibilidades em toda parte. É dentro dessas possibilidades que se move o comportamento. O comportamento é a maneira como nos gerimos e administramos entre nulidades absolutas e determinidades. A isto denominamos condicionamento. Ou seja, uma liberdade a partir de premissas. Como ser pensante e elaborador de metanarrativas, o homem tem o direito e o dever de engendrar teorias que melhor o situem dentro desse contexto e que lhe outorguem boas ferramentas de manejo. Mariano. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Cleverson. Já no 20º programa, né, com esse tema metafísico sobre o nada. Muitas pessoas pensam, não, o nada, vamos falar sobre o nada, até brincam com nós, mas não, o nada é um tema muito importante para a filosofia. Assim como todos os temas, né? É um tema metafísico central ligado muito ao ser. Então o nada ele já é uma coisa, mesmo sendo oposto do ente. Com a questão, nosso mundo moderno, a gente se afastou muito dessa questão metafísica, a questão do ser, das grandes questões, né? Do nada também, a gente não pensa sobre nada, a própria ciência ela se afastou do nada, até Heidegger faz essa crítica, né? Que a ciência hoje em dia ela se afastou do nada, ela está muito com aquela questão empírica dos sentidos, do que é comprovável, do que é experimentável. Então o nada ele vai além dessa questão do experimentável e ele comunga muito com a questão oposta do ente, com a questão do além, do transcendente, né? O nada ele vai além mesmo, ele é além dos sentidos, além. O nada está em nós, assim como o Cleverson falou no programa passado que o ser está em mim, né? O ser em si é o ser em mim. Eu falo que o nada é um nada em mim. O nada é muito na nossa mente, na nossa ideia. Então o nada ele é uma ideia, mas ele já é alguma coisa por ser essa ideia. Então não é um nada, um vazio, uma coisa inexistente. O nada existe, já que ele está na nossa mente, a gente utiliza, né, como as emoções, como conceitos, que nós temos ideias mentais. Então o nada, se essa ideia mental, e ele também é existente, ele tem uma função, ele serve para alguma coisa. E outras questões que o nada, ele não é só um ser, ele é um sendo.
ele vai se transformando. Já puxando com a filosofia do Heráclito, da questão do fogo, né? Que o fogo se transforma constantemente, então toda a nossa realidade vai se transformando. O segundo de agora já não é o mesmo do segundo que vai passando. Então o que eu estou falando já se transformou, já é outra coisa. Então o nada, ele também se transforma, assim como esse ente se transforma. E outras questões que eu gostaria de falar é que o nada, ele participa muito do ser em si. Como eu falei, o nada em mim, ser em mim, o ser em si, a coisa em si, essas questões metafísicas, até o Cleverson pode explicar para nós o que é, né? A questão da coisa em si, do ente, da substância, do acidente e outras questões. O nada, ele participaria de tudo isso. Para os antigos, a nossa realidade seria o nada. O verdadeiro seria o mundo das ideias, o mundo eterno, né? E não o mundo da matéria. O mundo da matéria é muito passageiro, ele se transforma. Até Nietzsche critica essa questão do pensamento antigo, né? Que eles inventavam muita coisa, inventavam existir. E o mundo, com a ciência, com a própria modernidade, nós voltamos para essa realidade onde vivemos, que é a realidade do comportamento, até que o Cleverson fala. Então, entra muito com essa filosofia nova do Cleverson, a periforalogia, né? E Cleverson, pode continuar a tua fala sobre essa questão do comportamento e eu falo mais depois sobre a filosofia moderna. Pois bem, Mariano. Gostaria de falar que o nada nos causa espanto. O céu e o inferno devem ser dois nadas, mas nadas diferentes. O céu é um nada enquanto visão perfeita do universo e o inferno é um nada enquanto total incapacidade de amar e de conseguir apresentar afeição ao infinito. Mas o nada também traz conforto. No nada, nada nos falta. O nada não é achacado pelo frio, pela fome, pela guerra, pela peste e pela dificuldade. O nada também é zona de fronteira. É ali que se encontram dois ou mais seres. É no nada que se dá a relação. O nada tem um sentido cronológico também. O nada, sendo absoluto, encerra em si a eternidade. E é dentro dele que está encerrado o ser e o tempo, duas instâncias essencialmente relativas.